Há saberes que ajudam o ser humano a construir pontes, a curar doenças, medir distâncias, mover máquinas e prever trajetórias. E isso tudo tem o seu valor, mas há capítulos que chegam para fazer uma pergunta mais profunda. Por que, mesmo sabendo tanto, o ser humano continua sem descanso por dentro, continua sofrendo tanto? Salve, eu sou Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. E no vídeo de hoje a gente entra num capítulo forte, que eu prefiro ouvir menos como uma condenação do saber humano e mais como uma pergunta de raiz. O conhecimento que acumulamos tem conseguido dar ao vivente paz, estabilidade e compreensão do porquê da vida? O texto começa de modo duro. Ele diz que as sabedorias do mundo são sabedorias de sofredores e que por isso, mesmo os sábios, eles continuam sofrendo. E eu, como estudante de cultura racional, gosto de ouvir isso com calma. Não como desprezo pela ciência, pela filosofia ou pela inteligência humana, mas como um chamado de realidade. O mundo aprendeu muita coisa sobre o lado de fora da vida, mas ainda tropeça muito no lado de dentro. Na minha leitura, esse é o ponto central do capítulo. Não é o saber não vale nada. É o seguinte: há um saber que informa, organiza, explica e classifica, e ainda assim não alcança a raiz do sofrimento humano. E isso é muito atual. Porque o nosso tempo sabe muito, o nosso tempo mede muito, o nosso tempo calcula muito, o nosso tempo produz informação em excesso, mas o ser humano continua cansado, ansioso, dividido, procurando sossego e não encontrando com facilidade. E então o capítulo pergunta, no fundo, algo bem simples: que tipo de saber é esse que aumenta o domínio sobre as coisas, mas não pacifica o coração? E depois o texto diz que quanto mais o vivente faz para não sofrer e para melhorar, mais piora, porque vive trabalhando contra a sua própria natureza. Sim, na minha leitura isso quer dizer mais ou menos o seguinte: o vivente tenta consertar a vida com instrumentos, mas esses instrumentos não alcançam o seu centro. Ele luta muito, mexe em muita coisa, corre atrás de muito remédio exterior, mas no íntimo continua sem eixo. E aí, o capítulo usa uma linguagem bem forte para falar da natureza. Diz que por viverem contra a natureza se revolta contra os seus próprios habitantes, oferecendo excessos, desequilíbrios, enfermidades, desassossego, a lapidação. E eu prefiro ouvir isso como linguagem de consequência, não como uma vingança. Como se o texto dissesse: quando uma vida inteira e até uma civilização inteira se afasta do seu eixo natural, a conta aparece no corpo, na mente, no ambiente, nas relações, no cansaço de existir. Mais adiante vem uma frase que eu acho muito certeira: aparências não são verdades. Eu gosto muito dessa parte, porque o capítulo mostra que muita gente aparenta estar bem, mas só aparenta. Aparenta estabilidade, aparenta limpeza, aparenta controle, aparenta felicidade. E por dentro às vezes vive em pedaços, fatigado, indisposto, sem ânimo, carregando um peso que nem sabe explicar. Na minha leitura, essa é uma das críticas mais úteis e simples do capítulo, que a vida moderna aperfeiçoou muito a aparência, mas ainda não resolveu o centro. E depois, o texto vai entrar no tema das influências invisíveis e volta a falar
da exposição dos viventes às forças do vácuo que perturbam os viventes, desregulam, empurram pelo sofrimento para um caminho de compreensão maior da sua natureza e da natureza que nos cerca. E eu aqui guardo o núcleo. O ser humano não sofre só por causas materiais imediatas. Há um campo mais amplo, um campo de influências, oscilações e correspondências que o ser humano ainda não conhece bem. E por isso vive se entendendo e desentendendo. Ora animado, ora abatido, ora em paz, ora em guerra, sempre em desequilíbrio, em desarmonia consigo. E o capítulo também observa que quando o sofrimento aperta, as pessoas passam a buscar mais ajuda, mais amparo e sim, mais espiritualização. E eu gosto de ler isso com muito, mas muito respeito, porque existe sim uma busca sincera de consolo, elevação e clareza. Muita gente procura um caminho mais alto, porque já percebeu que a pura materialidade não basta. E isso, na minha visão, é um movimento humano, legítimo e muito, muito bonito. Mas o capítulo quer marcar uma distinção, e eu faço questão de tratá-la com a máxima suavidade. Ele diz que, em essência, a espiritualização pode sim ser uma aproximação, um passo, uma preparação ou lapidação, mas que a completude só vem com a imunização racional, com a base racional. Essa imagem de um meio caminho é muito boa, porque ela não apaga a travessia, ela não despreza a busca, não ridiculariza o esforço de ninguém. Ela só afirma que, segundo a obra, ainda falta uma conclusão, a ligação consciente com a origem, que é o mundo racional. E é aí que o capítulo entra na ideia muito linda de abraçar o Criador. Quando o vivente pergunta como se faz isso, a resposta é simples: conhecendo aquilo que não conhecia e agora está conhecendo, a imunização racional nas brilhantes páginas do livro Universo em Desencanto. E na minha leitura isso é muito bonito, porque abraçar o Criador aqui não parece ser um gesto de culto externo, longe disso, mas sim é um reencontro de natureza, um completar-se, um deixar de viver pela metade do saber para entrar sim no conhecimento do princípio, do fim, da origem e do retorno. Então, se eu tivesse que resumir o espírito deste capítulo numa frase, eu diria mais ou menos o seguinte: o mundo sabe muitas coisas, mas ainda sofre. E a obra se apresenta como o conhecimento, que não vem apenas para informar, mas para completar o que falta ao vivente, que é a definição do seu verdadeiro estado natural no mundo racional. E eu deixo aqui uma frase bem simples para guardar esse episódio. Não basta saber mais sobre o mundo. É preciso saber o que falta para o ser humano encontrar paz e a sua própria natureza, para se conhecer. E antes de terminar, eu quero te deixar um convite muito carinho. Visite o site oficial da Cultura Racional, em www.culturaracional.com.br, onde você encontra de forma simples e acolhedora uma apresentação da proposta da cultura racional e dos conteúdos centrais da obra Universo em Desencanto. O site pode ser uma porta de entrada muito interessante se você deseja conhecer mais esse mapa do livro Universo em Desencanto com mais calma. Eu destaco, por exemplo, a seção Definição, onde você pode conhecer com mais clareza o que é a cultura racional, esse conhecimento da origem do ser humano, que fala de onde tudo veio, como veio, por que veio e o retorno ao nosso verdadeiro estado natural. O site também te mostra como o ser humano vai voltar ao nosso estado natural de ser racional, puro, limpo e perfeito, se ligando ao nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional,
por meio das mensagens do Racional Superior, publicadas nos livros Universo em Desencanto. Tudo isso o site explica com calma, complementando esse meu vídeo e te ajudando a chegar a esse esclarecimento. E se esse chamado tocar o seu coração, o próprio site também oferece um caminho simples, prático, para você conhecer melhor a obra. E se desejar também, pode encomendar online o seu exemplar na seção Pedido de Livros. Bom, minha gente, é isso. Ficamos por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e até a próxima. Salve!